Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Bom, nós tivemos um momento aqui do louvor, né, onde nós adoramos ao Senhor. E agora nós vamos adorar ao Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Queria pedir para os irmãos para a gente estar fazendo a leitura de Lucas 16, versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aqueles que vos falarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiel na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Irmãos, essa parábola aqui, creio que muitos já ouviram, é sobre a parábola do administrador infiel. E eu queria falar para vocês fazer uma reflexão agora sobre esse texto na vida de vocês, sobre como os irmãos aqui têm administrado os seus recursos, né? A gente vê talvez algumas pessoas aqui do mundo que não têm o conhecimento que nós temos como cristãos, que talvez administrem melhor suas riquezas do que nós mesmos como cristãos. E ele até cita ali no versículo, né, onde ele fala ali dos filhos da luz. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houver atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis da sua própria geração do que os filhos da luz. Então a gente vê que às vezes as pessoas do mundo fazem melhor uso dos recursos do que nós mesmos. E nós sabemos, assim também como a parábola lá da viuvinha, né, que a honestidade ela vem do caráter e não da quantidade dos nossos recursos. Então a gente vê que o nosso dinheiro é um presente, um recurso que a gente tem, mas a gente não vai levar ele com a gente, né? Então o dinheiro é um recurso que a gente tem aqui na Terra, mas não pertence a nós. Ele é somente aqui na Terra. E a única coisa que pertence a nós realmente é a herança do novo céu e da nova terra. Então, como você tem aplicado seus recursos aqui nessa terra, né? Hoje, refletindo, eu estava conversando até com meu esposo sobre esses países onde a pregação da palavra muitas vezes é proibida. Creio que alguns irmãos já tenham visto vídeos, né, daquelas pessoas que não têm, às vezes, uma Bíblia, e às vezes, quando são enviadas Bíblias ali para eles abraçam a Bíblia como se fosse realmente tudo que eles tivessem, eles choram, ficam emocionados. E aqui a gente tem tanto recurso e muitas vezes a gente não valoriza. Então, como sempre é dito aqui, né, o ar-condicionado, as poltronas que a gente senta, a luz, tudo tem o seu custo. Então, que nós possamos aplicar nosso recurso para honrar também o nome de Deus. Porque a oferta, ela nada mais é do que um ato de amor, mas também é um ato racional. Porque todos nós sabemos que aqui a gente tem custos. Então, ela também se torna um ato racional. E a Bíblia, né, até a Sandy sempre fala esse versículo, que a Bíblia nos fala que há mais alegria em dar do que receber. Então, que nós possamos usar nossos recursos para honrar a Deus e servir a casa dele. Porque muitas vezes a gente chega aqui, até o pastor Marco comentou esses dias, às vezes a gente chega aqui para baixo, né, meio triste, e a gente sai daqui com um refrigério totalmente diferente. E não é porque aqui tem uma palavra que vai animar o nosso ego, mas é porque aqui tem uma palavra que é verdadeira e transformadora. Então, nós temos que dar glória a Deus por esse espaço que a gente tem, por aqui ser aplicada a palavra verdadeira. Além de outros fins que a igreja também faz, né? Às vezes ajudar alguns irmãos, tem a obra social. Então, que vocês possam vir aqui à frente e honrar a Deus com seus dízimos e ofertas. Amém?
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Irmãos, levante suas mãos aqui à frente, vamos estar orando por essas ofertas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses recursos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar aqui essa casa, Senhor, essa igreja, Senhor. Que todos os recursos aqui venham ser usados para a honra e para a glória do Teu nome. Que o Senhor venha abençoar cada vida que está aqui, Senhor, e que o Senhor continue abençoando as vidas através da Sua palavra verdadeira na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Vou dar os avisos da semana, para quem não conhece a agenda aí da igreja. A Júlia coloca aí para a gente. Nos dias de terça a gente tem oração e escola bíblica, às 19h30. E a classe de novos membros também, que já começou. Está sendo bênção na vida dos irmãos aí. Toda quinta, culto às 20 horas. Sexta-feira, culto de ação de graças pela vida da Melinda. Essa sexta-feira vai ser às 19 horas. Estaremos lá louvando e agradecendo a Deus pela vida da Melinda, por essa vitória na família do pastor Hadson. E domingo agora, às 18 horas, culto. Amém? Essa é a agenda da igreja. Dia 3 de fevereiro, às 19h30, culto de homens, assumindo o papel homem nas adversidades. Guardem essa agenda aí, pessoal. Próximo. A vida cristã no lar. É a nova série de mensagens às 20 horas, quinta-feiras, às quintas e domingos de fevereiro. Então, próximo mês aí, a gente vai estar trabalhando esse tema, né? A vida cristã no lar. E dia 25 de fevereiro estaremos comemorando mais um aniversário da igreja. 7 anos aí aqui, Vila, aqui com o pastor Silas Campos. Vai ser um dia muito especial, que a gente está preparando muitas coisas aí, os trabalhos da multimídia mesmo que a gente está fazendo aqui, buscando melhorar para a igreja, né? A gente pretende estar com esse dia tudo preparado para estar apresentando um dia muito especial e comemorando junto com a igreja. Amém? Esses são os avisos da semana. Passo aqui a mensagem. O ITQ. Próximo aviso, por favor. Matrículas abertas do ITQ. Temos um plantão de matrículas acontecendo no dia 16 de janeiro, a partir do dia 16 de janeiro, na IEQ Sede, região 745, das 20 horas às 22 horas. Então, quem tiver interesse em conhecer mais a palavra de Deus, conhecer um pouco da história do ITQ, né, como é que funciona o ITQ quadrangular, né, a teologia quadrangular, é só levar esses documentos originais, RG, CPF, histórico escolar, comprovante de endereço. A taxa da matrícula é R$130 e o endereço é na Rua Borba Gato, 293, Centro Jacareí, na IEQ 7. Amém, irmãos? Passo a mensagem aqui, a palavra para o pastor. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém, queridos? Quantos estão felizes com Jesus aí? Dá uma glória a Deus aí, meus irmãos. Os irmãos que estão nos visitando aqui hoje, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Sintam-se em casa. Uma alegria poder tê-los aqui. Tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Queria já convidar os amados, aquele que se pode colocar em pé, abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo de número 1. 2 Coríntios, capítulo 1,
versículo de número 1 ao versículo 11. Amém, queridos? Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim, obrigado, minha amada. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Curve sua cabeça, feche seus olhos, queridos. Leve seu pensamento até a Deus. Peça ao Espírito Santo para que Ele venha falar ao seu coração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti com tamanha essa responsabilidade que é compartilhar a Tua palavra ao coração da Tua amada igreja. Pai, eu peço ao Senhor que nos ilumina nesta noite, Espírito Santo, para que nós, de forma simples, conseguimos passar aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja. Senhor, e que esta palavra possa encorajar vidas que estão desanimadas, Senhor, possa fortalecer corações, Pai, que estão entristecidos. Nós passamos por muitas coisas aqui nessa vida, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos renovar, para nos fortalecer, para nos curar, para nos guardar. Então, trabalha no meio do Teu povo, trabalha no meio da Tua igreja, a fim de que nós venhamos a entender, meu Pai, que nem sempre as lutas, elas são para nos castigar, mas sim para nos amadurecer, sim para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor e para que a Tua luz venha a ser manifestada através da nossa vida. É no Teu nome que oro, Pai, e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Irmãos, hoje pela manhã eu estava conversando com um amigo meu de anos e anos e anos, que sei que já sofreu muito em sua vida, muito, muito, muito mesmo. E parte até do seu sofrimento foi que ele passou mais ou menos uns 15 anos privado da sua liberdade, e ele perdeu a sua mãe quando ele estava lá no cárcere, e dentre outras coisas que ele passou, porque é um grande sofrimento, né? Mãe é uma pessoa que a gente ama demais, né? Não poder estar ali para dar o último adeus, para dar o último abraço. E numa das conversas que eu tive com ele, dentro de alguns contextos, não esse contexto específico, ele falou assim: será que Deus, ele
nos castiga para nos corrigir ou por causa das nossas ações. Aí às vezes a gente começa a buscar Deus. Em pouco tempo que a gente começa a buscar Deus, a gente é ansioso. O ser humano, ele quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. A gente sabe que tudo tem o tempo de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você que já está um tempo na caminhada, ou você que está chegando na caminhada, você que está talvez aí uns 2 anos, ou você que já não tem nenhum tempo. Como que você enxerga a provação na sua vida? Como que você enxerga a tribulação na sua vida, as aflições desse tempo presente? Você enxerga como um castigo de Deus? Queridos, todos parecem imaginar que não tenho altos e baixos, apenas uma inabalável e elevada vastidão e ininterruptas realizações espirituais, com alegria e serenidade incessantes. De modo algum, com frequência, eu me encontro completamente miserável e tudo parece sombrio ao extremo. Sabe quem disse essas palavras, meus irmãos? Essas palavras são de um homem que, em sua época, ele era conhecido como o maior pregador do mundo de língua inglesa, John Henry Jowett, que pastoreou grandes igrejas, pregou em grandes congregações, escreveu vários livros que foram transformados em sucessos de venda. Existe uma outra pessoa que disse assim: eu passo por depressões de espírito tão assustadoras que peço a Deus que jamais experimentem tais extremos de infelicidade. Sabe quem disse isso? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores lá no século XIX. Um pastor que as suas mensagens, até hoje, elas ecoam nos nossos ouvidos e até hoje elas aquecem os nossos corações. O desânimo, meu irmão, ele não faz acepção de pessoas. A tristeza, ela não faz acepção de pessoas. As lutas, muito menos. As grandes provas, as grandes tribulações. Na verdade, parece as pessoas que elas são mais bem-sucedidas, parece que quanto mais alto ela chega, eu vejo que maior é a luta na vida dela, maior é a adversidade, porque quanto mais alto chegamos, maior pode ser a queda. E nós não nos surpreendemos quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que ele passou por tribulações acima das suas forças, a ponto até mesmo de se desesperar da sua vida. Eu fico imaginando, Paulo, ele plantou a maioria das igrejas do Novo Testamento. Paulo, nessa altura do campeonato, quando ele menciona aqui essas palavras, ele já tinha sofrido açoites, sofrido prisão, já saiu corrido de algumas cidades, tendo que sair do meio da noite. Então eu fico imaginando para ele dizer isso, o tamanho da aflição, o tamanho da luta que ele não estava passando nesse momento, queridos. E o apóstolo, ele poderia ter evitado essas dificuldades se ele não tivesse recebido um chamado. Você vê como que ele se apresenta aqui no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo também teve que defender aqui o seu apostolado. Paulo, ele teve aqui que impor a sua autoridade. Hoje nós vemos muitos nomes aí, apóstolos. Mas uma credencial de um apóstolo, ele precisaria ter sido evangelizado diretamente por Cristo. Ou ele teria que ter visto Cristo ressurreto. Eu só conheço 12. Que sei que foi evangelizado diretamente por Cristo e que viu Cristo ressurreto. De acordo com as Escrituras, então o apostolado hoje não tem. Apóstolo bom, como diz alguns reformadores, é apóstolo morto. Então nós precisamos, eu gostaria muito de frisar isso aqui para os irmãos nessa noite, porque alguns vêm usando esse título, talvez para querer se colocar numa posição de uma divindade maior, mas biblicamente existe requisitos para a vida de um apóstolo. E os requisitos era esse. Ou ele teria que ter nascido ali mais ou menos ali no ano 33 depois de Cristo, eu não conheço, né? Porque, ou até um pouco mais, porque quando Cristo aparece para Paulo,
também Cristo já havia ali passado ali por tudo que passou na cruz ali no nosso lugar. Então nós precisamos nos atentar com esses detalhes também, meus queridos irmãos. Mas continuando aqui o texto, ele havia fundado aqui a igreja de Corinto e ministrado nessa cidade por 1 ano e meio. E quando surgiram problemas sérios ali na igreja, Paulo fica ali 1 ano e meio, depois ele parte, aí depois começou a acontecer um tanto de problema. Aí o que ele faz? Ele envia lá Timóteo para poder lidar com os coríntios. Então foi quando ele escreveu essa epístola que nós conhecemos como 1 Coríntios. Só que infelizmente a situação piorou e Paulo teve que fazer uma visita lá dolorosa em Corinto para poder confrontar aquelas pessoas que estavam ali criando muitos problemas ali dentro da igreja. Ainda assim, não houve uma solução para esses problemas. Então, Paulo escreve uma carta mais enérgica que foi entregue ali aos coríntios por Tito, um dos colaboradores ali do apóstolo ali durante a sua caminhada. E depois de muita aflição, Paulo finalmente reencontra ali com seu amigo Tito, ele recebe a boa notícia de que aquele problema havia sido resolvido. Foi então que Paulo escreve essa carta que nós começamos aqui a leitura, mais conhecida como 2 Coríntios. Queridos, o apóstolo redigiu essa epístola por vários motivos. Em primeiro lugar, ele desejava encorajar a igreja. Ele desejava encorajar a igreja para poder perdoar, para poder restaurar aquele membro que havia causado divisão, que havia causado bagunça, todo tumulto ali no meio da igreja. E também ele desejava explicar ali a mudança de planos que ele tinha, reafirmando ali a sua autoridade apostólica e também incentivar a igreja, para que a igreja também pudesse participar da oferta especial que havia sido também levantado ali para os cristãos que estavam necessitados lá na Judéia. Uma das palavras-chave aqui dessa epístola é encorajar. Quantos de nós não precisamos de encorajamento, irmãos? Em quantos de nós não bate o desânimo? Em quantos de nós não bate a tristeza? E o objetivo aqui de Paulo escrever isso é para encorajar, é para trazer consolo. O termo grego significa chamar para junto de alguém a fim de oferecer ajuda. No original, o verbo é usado 18 vezes. E o substantivo 11 vezes nessa carta, nesses versículos também que nós fizemos a leitura. Apesar de todas as lutas, de todas as tribulações que o apóstolo Paulo já havia passado pela graça de Deus, ele ainda pôde escrever essa carta repleta de encorajamento, irmãos. E isso tem uma mensagem para mim e para você. Você viu que não são apenas eles que encorajaram, passando por momentos difíceis, como eu conheço aqui a história da pastora Márcia, como eu conheço a história de outros irmãos aqui que às vezes estão passando dias tenebrosos, dias difíceis, que às vezes até mesmo bate aquele desespero e até mesmo fala por que eu nasci, talvez eu desejaria ter morrido, mas ainda assim tem a graça de Deus, tem a presença do Espírito Santo, vem uma força do alto, mesmo ela nos piores dias da vida dela, Deus ainda usa ela para poder encorajar outras pessoas. E isso é possível não por causa dos nossos dons ou por causa do nosso intelecto. Isso só é impossível por causa da graça de Deus. É por causa do Espírito Santo de Deus que nós, nos dias mais difíceis da nossa vida, Deus ainda nos concede graça para dar uma palavra de apoio, de encorajamento, de ânimo para aqueles que estão sofrendo, queridos. Mas qual que era o segredo do apóstolo Paulo? Passar aqui por pressões, passar por tribulações, seu segredo era único, irmãos. O segredo de Paulo era Deus. Como assim, pastor? Quando nós nos encontramos desanimados, prontos para desistir, nós devemos mudar o foco de nós mesmos e passarmos a ter o foco em uma pessoa. A pessoa que nós estamos aqui cultuando ele. O próprio Deus, queridos. Tira o foco de você. Coloca o foco em Deus, porque Deus tem propósito em todas as coisas. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos lembra de alguns fatos muito simples. Paulo, ele começa aqui a sua carta com uma doxologia,
Se você for ver aqui, por certo, ele não podia naquele momento cantar ali por causa da circunstância que ele estava, porque ele estava numa circunstância difícil, ele estava passando um momento difícil, mas ele poderia cantar sobre o Deus que tinha o controle daquela circunstância. Isso é uma doxologia, quando parece que nós fazemos algo contrário à nossa realidade. Irmãos, ele talvez não tinha motivo para cantar pela circunstância que ele estava. Talvez você entrou aqui hoje numa circunstância bem difícil da sua vida, num momento bem difícil da sua vida, mas você pode cantar para esse Deus que nunca perdeu o controle da tua vida, que nunca perdeu o controle da situação, que continua no controle de qualquer circunstância, meus irmãos. Paulo, ele havia aprendido que o louvor é o elemento mais importante, irmãos, para poder alcançar a vitória sobre o desânimo, sobre a depressão. O louvor, ele é tão transformador quanto a oração. Na semana passada aqui, a minha esposa falou para mim, nossa amor, hoje eu passei uma grande luta, até a Carol comentou aqui hoje, eu passei uma grande luta no meu trabalho, eu cheguei aqui triste, mas no momento que eu comecei a louvar a Deus, essa tristeza saiu do meu coração, e eu estou alegre, eu estou feliz. Então o louvor, ele também cura a alma daquela pessoa que está aflita, daquela pessoa que está oprimida. Portanto, louvem a Deus, meus irmãos, porque Deus é bom. Nós vamos encontrar aqui uma expressão que Paulo disse aqui, bendito seja Deus. Em outras passagens do Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 3, nós vamos ver Paulo falar isso. Em 1 Pedro 1:3, você vai ver aqui, falando isso. E no caso de Efésios 1:3, Paulo, ele louva a Deus por aquilo que Deus ele fez no passado, quando ele nos escolheu em Cristo Jesus, e ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. E Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, Pedro, ele vai louvar a Deus pelas bênçãos do futuro, ou seja, por uma viva esperança. Nós temos esperança, a nossa vida não se resume aqui, nesse tempo difícil que às vezes nós enfrentamos. Como eu disse aqui no domingo, se eu sair daqui e bater meu carro ali, eu sei aonde eu vou passar minha eternidade. Então é dessa esperança viva que Pedro ele está falando, mas aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2, Paulo, ele louva a Deus pelas bênçãos do presente, por aquilo que Deus estava fazendo naquele instante, por aquilo que Deus estava fazendo naquele lugar. Que bênção se ele estava desesperado. Que bênção se ele estava achando que ele iria morrer. Irmãos, durante os horrores da guerra dos 30 anos, o pastor Martin Hinkert, ele serviu ao Senhor fielmente em Limburg, lá na Saxônia, e chegou a realizar 40 funerais em um só dia. Pensa num dia difícil na vida de um pastor. É um dia que você vai fazer um ofício fúnebre. Pensa num dia triste na vida do pastor. É o dia que você vai lá chorar com a família. Principalmente se é alguém que você conhece, teve um vínculo, às vezes até aquele que você não conhece, mas conhece. É o dia mais difícil. Às vezes faltam as palavras para você dizer. Eu fico imaginando esse pastor realizando mais. Durante o seu ministério inteiro, ele realizou um total de mais de 4.000 funerais ao longo da sua caminhada. Só que por meio dessa experiência arrasadora, ele escreve uma cartilha da graça para os seus filhos, que hoje nós usamos como um hino de ação de graças, que diz assim: agora agradecemos por tudo ao nosso Senhor com o nosso coração, nossas mãos e nossa voz, aquele que fez maravilhas sem par, no qual seu mundo se compraz. E aqui Paulo ele diz algo para nós: louvem-no, porque ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que você deve louvar a Deus? Queridos, é por causa de Jesus Cristo que nós podemos chamar a Deus de Pai. É só por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, porque o seu Filho é precioso, e nós somos cidadãos do reino do seu Filho, do seu amor. Nós somos valiosos, queridos, para o Pai, e Ele cuidará para que as pressões da vida não venham nos destruir. Às vezes nós encaramos as provações como algo
muito ruim, mas nós vamos ver que na vida do crente, as provações, ela não é tão ruim. As provações é uma bênção na vida do cristão. Quantos gostam de passar a luta aí? Ninguém, né? Mas a luta produz resultado. Ela produz amadurecimento. Ela produz crescimento, queridos. Paulo, ele fala aqui que nós devemos louvar a Deus porque Ele é o Pai das misericórdias. E nós vamos ver a Bíblia falando que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos destruídos, ou em algumas traduções, consumidos. Então louvem a Deus, porque você está aqui nessa noite, porque a misericórdia dele te alcançou. Porque se a misericórdia dele não tivesse nos alcançado, eu tenho certeza que nenhum de nós estaríamos aqui. Nós devemos louvar a Deus, igreja. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus de toda consolação. No texto aqui original, as palavras conforto, as palavras consolação, do mesmo radical aqui grego, e as suas correlatas, elas são usadas pelo menos 11 vezes em 2 Coríntios, do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo que nós fizemos a leitura. Às vezes nós pensamos em consolo como aquele ato de comiseração, sabe? A pessoa fica se vitimizando. Só que a gente precisa entender que a comiseração, ela pode nos enfraquecer, ao invés de nos fortalecer. Deus, Ele não vai passar a mão nas nossas cabeças, irmãos. Dar um docinho para a gente na hora que a gente está passando por luta, ou dar um brinquedo para a gente se distrair nos momentos das dificuldades. Mas o que Deus faz? Deus, Ele coloca a força no nosso coração para que nós possamos enfrentar as tribulações e vencer elas. No nome do Senhor Jesus. A palavra conforto, ela vem de duas palavras do latim que significa com força. Então Deus dá força para a gente passar. Eu já vi alguma música alguma vez falando assim que Deus, Ele não nos dá provas mais leves, mas Deus, Ele nos dá ombros fortes para que nós possamos enfrentar as provas, para que nós possamos conseguir vencer as lutas, para que a gente possa vencer as adversidades. A mesma palavra é em latim, com força. A palavra grega, ela quer dizer acompanhar, ela quer dizer ajudar, e é o mesmo termo que é usado por Espírito Santo, o Consolador, quando nós vemos João falando do Espírito Santo, lá no capítulo 14, e até o capítulo 16 de João, nós vamos ver ele falando do Espírito Santo. Então Deus, Ele pode nos encorajar, por meio da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Talvez você pode ter entrado aqui hoje desencorajado, mas Deus, Ele pode te encorajar nessa noite, pela palavra dEle, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas por vezes, sabe o que Deus faz? Deus, Ele pega um outro cristão e usa para que possa encorajar aquele irmão que está em dificuldade. Deus, Ele também faz isso, querido. E Deus, Ele deseja também usar a sua vida para poder encorajar os irmãos que estão fracos na fé, para ajudar os irmãos que estão pensando em desistir, que estão abatidos, que estão desanimados. E quando nós ficamos desanimados, irmãos, por causa das circunstâncias difíceis, é fácil a gente olhar para nós. É fácil a gente olhar para os nossos sentimentos. E é o que acontece muitas das vezes com a gente. E a gente concentra a nossa atenção nos problemas. Mas sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar com fé, meus queridos, para o Senhor Jesus. Você está triste? Está passando por um momento difícil? O salmista lá no Salmo 121, ele diz assim, olha, eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Talvez você entrou aqui hoje, seu coração está gritando por socorro. Então eu convido você a olhar para o alto, porque o Senhor, Ele tem socorro que o seu coração precisa, meu querido irmão. Queridos, o texto é rico. Eu vejo que nós nunca devemos esquecer do que Deus, Ele já fez por nós e do que Deus continua fazendo por nós. É Ele quem nos conforta em todas as nossas tribulações. A palavra aqui,
paráclesis, encorajamento, conforto, consolação, denota ficar ao lado de uma pessoa para poder encorajar esta pessoa, enquanto essa pessoa estiver passando por provas pesadas, por momentos difíceis. Deus, Ele não nos livra de passar, às vezes, no desconforto, mas Ele nos dá ferramentas para a gente passar. Vocês estão entendendo? Quantos conhecem a história de Daniel na cova dos leões? Deus não livrou de Daniel ir até a cova dos leões, mas Deus permitiu ele chegar até lá. Imagina a aflição também que ficou o coração dele, mas ele confiou em Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, quando chegaram lá, foram jogados na fornalha, mas Deus deu graça. E assim, a gente passa por provações, por tribulações. Se a gente for ver, grandes homens de Deus passaram por grandes dificuldades, e às vezes a gente quer encarar as tribulações como sendo um castigo da parte de Deus. Observaste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó, queridos, perdeu os seus 10 filhos. Jó perdeu todos os seus bens. Jó pegou lepra, ficou com um caco de telha, a ponto da sua esposa dizer para ele assim: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. O que ele fala para ela? Você chapou? Será que ele falou assim para ela? Você está doida? Como é que você fala isso? Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus. E ele louva o nome do Senhor, queridos. Então, as provações na vida de Jó, foi o inimigo que estava castigando? Deus permitiu, Deus permite. E Deus ensinou também as coisas para Jó. Agora, existem algumas situações. O caso de Davi. Davi sofreu por quê? Davi cometeu adultério. Davi cometeu homicídio. Ele sofreu consequências por causa do seu pecado. Diferente. Mas existem coisas que nós enfrentamos na nossa vida, que Deus permite a gente passar, para que nós possamos amadurecer, para que a gente cresça em graça, em conhecimento. Deus, Ele conforta, Deus, Ele nos anima na tribulação, Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Quando nós estamos cruzando o vale da dor, e nós vamos cruzar esse vale, Deus, Ele é poderoso para nos segurar a mão, meus irmãos. Quando as lágrimas rolam, o consolo de Deus, Ele nos cura. Quando nós ficamos prostrados e vencidos pelas lutas da vida, o braço forte do Senhor, Ele nos coloca de pé. E sabe o que Deus faz? Deus, Ele usa essa circunstância para que nós também possamos ser usados por Ele. Olha o que ele diz. O consolo de Deus, ele é realizado em nós. Sabe por quê? Mas não é para nós. Você vê que Paulo aqui, ele passa uma grande lição. Irmãos, eu fiquei desesperado da minha vida. Ele fala assim, nós, mas está se referindo a ele, da viagem que ele faz para a Ásia. Ele se desespera ali naquele momento. Mas sabe o que aconteceu naquele momento na vida de Paulo? Ele recebe o consolo de Deus. Eu tinha sentença de morte, eu achei que estava tudo acabado, já era, meu ministério tinha encerrado aqui. Aí ele recebe o consolo de Deus. Só que aquele mesmo consolo que Paulo recebe de Deus, Paulo, ele quando escreve para os Coríntios, ele fala assim, olha, irmãos, o mesmo consolo que nós somos consolados quando nós estamos em grandes tribulações, é através desse consolo que nós vamos consolar também os nossos irmãos, quando eles também estiverem passando por grandes tribulações. Ou seja, as lutas na vida do cristão são pedagógicas. Elas nos ensinam. Então, será mesmo, irmãos, que algumas provações são para a nossa destruição? Será que é para deixar a gente para baixo? Será que é para deixar a gente triste, desanimado? Vai para lapidar a gente e nos fazer conforme a imagem e a semelhança do Senhor. Vai para nos moldar, para nos amadurecer. Aquele lance de você ver pregador falando assim, olha, meu irmão, o seu lugar não é passar luta, o seu lugar não é passar no deserto. Irmãos, não tem jeito. Se você olhar a Bíblia, ler a Bíblia, você vai ver que tem repletos versículos aqui que mostra que nós passamos por grandes lutas. João, capítulo 16, versículo 33.
O Senhor, ele diz assim, olha, eu tenho vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você pega o salmista no Salmo 34, versículo 19, ele vai falar assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aí você pega lá 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, você vai ver assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória. Você vai ver, o Romanos capítulo 8, versículo 18, ele dizendo assim, porque eu tenho para mim por certo, que os sofrimentos desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelada. O versículo 17 de 2 Coríntios 4, ele fala que a gente desanima, o 16, ele fala assim, olha, a gente pode em algum momento desanimar. Será que é isso que ele fala aqui no versículo? Não, ele fala assim, olha, por isso não desanimamos. Mas pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior, ele se renova de dia em dia. Você pega Tiago no capítulo 1, no versículo 2 e 3, Tiago falando assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, quando vocês passarem por diversas provações, sabendo que a prova da sua fé, ela produz perseverança. Ou seja, paciência. Então, irmãos, sempre a prova, a luta, a tempestade, nós passamos, nós podemos tirar uma lição. Nós podemos aprender algo. E às vezes nós não aprendemos a lição. Quantos estudam ainda aqui? Tem que fazer prova, não tem? Para passar de ano, não tem? Se a gente ficar sendo reprovado sempre na mesma prova, sempre na mesma dificuldade, Deus permite, até que a gente se amadureça, até que a gente cresça, até que nós sejamos amoldados. Você vê que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ainda no capítulo 8, no versículo 28, ele fala assim, uma palavra muito conhecida dos irmãos, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, ele está falando que é só as coisas boas que cooperam para o nosso bem? Mas ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As lágrimas também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os dias chuvosos também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos aprendendo e nós vamos nos deparar em algum momento com irmãos que estão precisando do nosso consolo, da nossa ajuda, do nosso encorajamento através do Santo Espírito. Nós vamos ajudar essas pessoas. Então, não reclame se você está passando por grandes lutas. Não murmure se você está passando por grandes dificuldades na sua vida. Mas agradeça a Deus, porque Deus está te ensinando. Deus está trabalhando em você. Deus está te conformando conforme a imagem do seu Filho. Versículo 29 do capítulo 8 de Romanos, ele fala, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Irmãos, para ser conforme à imagem do Filho, é só você parar um pouquinho para pensar o que o Filho passou. Quer ser conforme à imagem do Filho? Lembra o que o Filho passou? Às vezes a gente não quer passar por nada. A gente acha que quando a gente vir para a igreja, tudo vai dar certo o tempo inteiro. Não é isso, não. Se falar isso para vocês, mentiram para vocês. Se alguém diz para vocês que o tempo inteiro as coisas vão dar certo, mentiram para vocês. Mas Deus é o Deus, queridos, que é glorificado por meio das nossas tribulações. É isso que Paulo está falando. Deus também pode nos livrar das tribulações. Deus está no controle das tribulações. As tribulações têm propósito, meus irmãos. As lutas são pedagógicas. Elas nos ensinam, guarda isso na sua mente. Tem coisa que é consequência dos nossos erros, que nós sofremos, são consequência dos nossos atos. Mas existem coisas que Deus permite a gente passar, que é para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Nós somos cheios de senso de justiça.
e queremos sempre achar que nós estamos certos o tempo inteiro. E Deus nos permite a gente entrar em situações, mesmo nós, com o nosso senso de justiça, achando que estamos certos. Mas Deus permite a gente estar ali, porque Deus quer trabalhar em nós e depois trabalhar por meio de nós. Amém, igreja? Amém, queridos? Você tem dúvida de que quando Deus permite você passar por alguma provação, Ele deixou de exercer o amor dele para com a sua vida? Porque às vezes a gente pensa isso, né? Alguns irmãos falam isso. Será que Deus não me ama? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Por que eu estou passando isso? Será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Será que Deus não está contemplando as minhas lágrimas? Não, de maneira nenhuma, meus irmãos. Deus te ama. O Senhor, Ele continua te amando. O Senhor, Ele continua sendo bondoso. As provas, a gente vê nós vemos aqui no capítulo 8 de Romanos, você pega o versículo 31 até o versículo 39, nós vamos ver aqui a certeza e as provas do amor de Deus. Olha o que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que ele diz: será a tribulação? Ou será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não significa, meus queridos, que se vocês estiverem em grandes lutas, que vocês estão sendo castigados por Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Será que vai ser a tribulação? Será que vai ser a angústia? Será que vai ser a fome? Nada pode nos separar do amor de Deus, meus queridos irmãos. As tribulações não nos separarão do amor de Deus. Nem sempre que você estiver em uma grande tribulação significa que você está sendo punido por Deus. Porque por meio das tribulações, Deus também demonstra o seu grande amor por nós. Amém, igreja? Amém? É gostoso passar? Não, mas é necessário. É necessário. Porque a pessoa que chega na igreja, se ela ouve que tudo vai dar certo o tempo inteiro, se ela ouve que sempre vai ser mil maravilha, agora é só vitória, agora é só vitória, a luta acabou, a prova foi embora. Agora, a pessoa que pensa dessa forma, aí quando vem a pancada, mas não está adiantando buscar Deus. E a pancada vem, como veio na vida do apóstolo Paulo, como vem na minha, como veio na vida de Charles Spurgeon, como veio na vida de grandes pastores, grandes pregadores da palavra, como vem na vida da irmã Rose, ela está aí glorificando a Deus, está alegre. Irmã Rose, tem dia que só Deus sabe, quando a senhora está aí uniformizada servindo, irmão Vanderlei, tem dia que só Deus sabe, mas está ali. Tem dia que só Deus sabe como eu estou aqui, mas nós estamos aqui, entendeu? E nós sabemos que nem sempre tudo é do jeito que nós queremos, mas nós sabemos do grande amor que Deus tem por nós, de nos ensinar, de nos amadurecer, de nos fortalecer. Se eu fosse fazer a obra de Deus de acordo com as minhas motivações, de acordo com os meus sentimentos, de acordo com os altos e baixos que eu passo, eu não faria, queridos. Nós só continuamos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer pela graça dEle, pela bondade dEle, é por amor a Ele, por amor à igreja de Deus.
E nesta noite, queridos, eu quero encerrar por aqui. Eu quero falar algo para você. Deus, Ele está sempre te ensinando. Deus, Ele está sempre trabalhando em você. Quero chamar aqui o Jonathan, alguém aqui, para me ajudar para a gente cantar um louvor junto aqui. E eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero que vocês fechem os seus olhos. Talvez você entrou aqui falando assim, não está adiantando eu servir esse Deus. Porque parece que depois que essa fala a gente ouve bastante. Nossa, depois que eu comecei a buscar Deus, as coisas virou na minha vida. Eu não passava por isso antes, mas agora que eu estou buscando a Deus, eu estou passando. É porque antes a gente era cego, a gente não via, agora a gente vê, né, irmão? Deus abriu os nossos olhos, tirou a venda dos nossos olhos. Aí a gente pensa assim, nossa, então eu não vou buscar mais a Deus, porque antes eu não passava por isso. Na verdade, você já passava, é que você não conseguia enxergar. Agora Deus está mostrando para você, está fazendo você enxergar. Só que nessa noite eu quero que você peça para Deus te ensinar, te mostrar o porquê que você está passando isso. O que Deus Ele quer que você aprenda. Paulo, ele estava desesperado na vida dele. Mas ele entendeu. Ele foi consolado naquele momento. Talvez seu coração está aflito. Nem a pessoa que está do seu lado, que talvez fala todo dia com você, não sabe o que está passando dentro do seu coração. Talvez seu coração está muito aflito, angustiado, triste. Mas Deus, Ele quer te ensinar algo. Sabe aquele consolo que você vai receber agora aqui da parte de Deus e talvez já está recebendo aí por intermédio dessa palavra? É o mesmo consolo que você vai usar para consolar outros. É o mesmo, sabe esse encorajamento que você está tendo hoje? Olha, as lutas fazem parte da vida do cristão, mas você não está só, Deus está conosco. Você vê quantos versículos bíblicos que tem falando de tribulação? Tiago, você vê que ele fala, irmão, tem alegria. Por que ele fala para a gente ter alegria? Por causa do resultado que produz. Por causa daquilo que a luta produz em nós. Então, tenham alegria, porque você vai sair mais forte, você vai sair mais amadurecido, você vai sair mais parecido com Cristo. O objetivo da luta não é para te deixar para baixo da provação. O objetivo da tribulação na vida do crente não é para que você desista, mas é para que você tenha força. Pegue as ferramentas que Deus está te dando, enfrente as lutas e vença elas no nome de Jesus. E o consolo que você vai receber hoje, você vai sair daqui hoje, talvez você vai encontrar alguma pessoa passando exatamente a mesma coisa que você está passando, ou pior do que você está passando, e você vai consolar ela, sabe por quê? Porque esse consolo você recebeu de Deus hoje aqui. Amém, meus queridos? Fechem os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, é no teu santo nome, Senhor, que eu estou aqui orando, Pai. Aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está o teu povo, Senhor. O Senhor já saberia quem estaria aqui nesta noite, hoje, prestando este culto a Ti. O Senhor é o Deus que conhece as necessidades mais profundas da nossa alma e do nosso coração. O Senhor sabe tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, e às vezes nós temos uma mentalidade de que estamos sendo castigados, quando na verdade nós não estamos sendo castigados, nós estamos sendo amadurecidos. Nós estamos sendo forjados, nós estamos sendo preparados, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está trabalhando em nós, para depois trabalhar por meio de nós. Espírito Santo, abençoa a tua igreja, abençoe o teu povo que se reúne aqui nesta noite, fortaleça, Pai, a vida de cada um dos meus amigos, dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, que nós possamos entender, Senhor, que no mundo nós vamos passar por aflição, mas nós pedimos a Ti nessa noite ânimo para os nossos corações, com força, como essa palavra do latim, Senhor, da mesma forma que nós possamos aqui encorajar uns aos outros, da mesma forma que eu posso aqui receber o encorajamento dos meus irmãos, Senhor, que nós, Senhor, possamos, Pai, entender que o Senhor deseja usar a Tua igreja, Senhor, também aí fora, para consolar aqueles que estão passando por momentos difíceis. Deus, nós não podemos fazer acepção de pessoas, assim como também as lutas não fazem acepção de pessoas, assim como também
nem quem está aqui fazendo o seu melhor todos os dias está isento de passar grandes lutas e grandes tempestades, mas que o nosso coração possa se tranquilizar nessa noite, sabendo que o Senhor se faz presente conosco no meio dessas lutas. Console corações que estão aqui aflitos, console corações que estão aqui angustiados, e que esses corações saiam daqui dessa noite fortalecidos, para também levar o teu consolo para outras vidas. É no teu nome, Senhor, que eu oro. E se tiver aqui um irmão ao lado do outro, triste, talvez sabendo da aflição do outro, que esse irmão possa se deixar ser usado através do teu Santo Espírito para encorajar esse outro irmão. É no teu nome, ó Cristo, que eu oro nesta noite, e eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Deus. Adore o Senhor com todo o seu coração, queridos. Adore o Senhor com alegria. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Não falhará. Jamais, meus irmãos. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Aleluias. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, hoje eu tive na casa de um amigo lá em São José, conversando com ele, fazendo uma oração, e fui lá no Hospital Vivale, fazer uma visita para a mãe da nossa irmã Vanessa, tá lá, nossa irmã Darlene. E lembra a ilustração que o pastor João Pedro contou esses dias aqui, que eu já contei outras vezes também, que tinha 2 pintores, que um rei experimentado ali tinha pedido para que eles ilustrassem a paz ali no quadro, e os 2 pintaram. Um desenhou lá um sol bonito, umas nuvens tranquilo, um rio sereno, tranquilo e calmo. O outro já desenha ali uma cachoeira ali, muito forte, com um céu nada agradável, e tinha uma fenda de uma rocha ali debaixo daquela cachoeira, um céu chuvoso com relâmpago, e tinha ali uma mamãe pássaro ali com seu filhote debaixo das suas asas. E o rei experimentado de arte, a primeira eu já tive momentos de férias, assim, num rio tranquilo, olhando, assim, realmente dá aquela paz, aquela tranquilidade. Mas o rei, ele falou que a segunda arte que ganhou aquele campeonato. Por quê? A mamãe pássaro, ela estava dormindo ali um sono tranquilo com o seu filhotinho debaixo das suas asas, no meio de uma tempestade. Ou seja, a paz não depende da circunstância que a gente vive, queridos. Eles estavam descansando num sono tranquilo no meio da tempestade.
A paz é uma questão de espírito. É de dentro para fora. Não é das circunstâncias que a gente vive. Se a gente está bem financeiramente, se o nosso casamento está tudo bem, se eu estou com saúde, não vem disso a paz. A paz, ela vem de Cristo. E sabe essa paz? Essa paz, você tem ela. Eu falei para Darlene hoje, Darlene, Deus, Ele nos dá essa paz, mesmo a gente estando na situação mais difícil da nossa vida. Seja dentro de um leito de um hospital, seja dentro de um cárcere. Tem amigos aqui que passaram anos aqui privado e falou assim, nossa, eu tinha tanta paz lá, e eu não entendia, depois eu saí para a rua, não consegui buscar Deus com a mesma intensidade, parece que eu não tenho a mesma paz. Porque ele só estava com o corpo preso, mas a mente e a alma não estavam presas. Assim como Paulo escreve cartas, encorajando cartas de alegria, estando preso. Então você pode estar no meio de uma grande tribulação, mas você tem a paz de Cristo no seu coração. Porque a sua paz não vem das circunstâncias, a sua paz vem do Senhor Jesus. Então que você possa retornar para o seu lar com essa gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Eu amo vocês em Cristo. A pastora Sandy vai estar encerrando o culto. Vou ficar ali para dar um abraço a cada um de vocês. Deus abençoe, meus irmãos. E só mais um aviso. Não foi falado das Bíblias aqui, ou foi? Foi falado das Bíblias? Hoje seria o último dia para trazer as Bíblias. O Jonathan e a Carol vai levar lá na Batista da Graça, que vai, para quem não sabe, vai ser enviado Bíblias lá para o Ceará, para poder... O sertão, né, Carol? Sertão, lugar bem carente, né, onde os irmãos não têm muito acesso. Então os irmãos que têm 2, 3, 4, 5 Bíblias aí e não usa todas, talvez esqueceram, pastor, eu até esqueci, igual aconteceu comigo, eu esqueci, já combinei com o John. O irmão Alessandro também esqueceu, já vai na casa dele buscar, o Jonathan vai ficar aqui ensaiando, ele vai trazer para o Jonathan. A Carol passa o endereço no grupo de membros, ela mora lá em Santa Maria, aí se também precisar que eu vá buscar, eu vou buscar também, pego e levo lá também para ajudar, tá bom? Então, se vocês esqueceram e podem ajudar, ainda está de pé, tá bom, queridos? Deus abençoe. Louvado seja Deus. Amém? Cadê as irmãs aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Irmãs, dia 15 de fevereiro nós teremos um devocional mais que especial. Dia 12 de fevereiro é aniversário da nossa líder, da irmã Bebel. E ela vai estar comemorando esse ano que o Senhor deu a ela de vida conosco no devocional. Então você venha e nós vamos passar um momento ali maravilhoso de palavra, de louvor, mas também de comunhão. Aí logo após a nossa devocional nós faremos essa confraternização em comemoração ao aniversário da nossa querida irmã Bebel. Amém? Então todas vocês estão convidadas a estar conosco neste momento especial. Vai ser dia 15 de fevereiro às 19h30. Amém, irmãs? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor Michael sempre diz, boa foi essa palavra. Louvado seja Deus. Que você saia daqui encorajado, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor. É verdade. Esqueci do picolé. As crianças, o Vila Kids, estarão vendendo os picolés ali embaixo. Então, você que pode nos ajudar, irmãos, em nome de Jesus, nos ajude nessa obra. Que estamos arrecadando fundos para ajudar o próprio Ministério Infantil a fazer os trabalhos, os eventos durante o ano. Né? A gente precisa da sua colaboração, então você que pode, nos ajude ali comprando um picolé. Amém? Glória a Deus. Amém, é só isso mesmo. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças nesta noite. Obrigada, Senhor, porque tivemos a oportunidade de render louvores, glórias ao teu santo nome, Pai. Obrigada também, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite. Que os irmãos que aqui chegaram desanimados, aflitos, saiam daqui, Senhor, com seus corações, Deus, transbordando da tua presença e cheios da tua paz. Aquela paz que excede todo entendimento que somente podemos experimentar em Ti, meu Deus. Espírito Santo de Deus, leve de volta os nossos irmãos aos seus lares em segurança, livrando, guardando e protegendo de todo mal, Pai. É o que nós oramos nesta noite e nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo
estejam com todos os irmãos reunidos aqui nesta noite e com todos os irmãos em toda a face da terra. Não só hoje, mas para todos sempre, todos digam: se Deus é por nós, operando Deus, tudo eu posso. E vamos dizer juntos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu querido.